Então, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, jogou água no chope do mercado financeiro depois das suas falas durante uma audiência no Senado americano, em que ele disse, abre aspas, que a taxa de juros terminal provavelmente vai ser maior do que anteriormente antecipada e que o ritmo de altas de juros pode acelerar. Então, isso acabou derrubando as bolsas, fortalecendo o dólar americano, e a verdade é que é tanto uma boa notícia como uma má notícia, e fica até o fim do vídeo que eu vou explicar o porquê disso. Mas antes eu quero mostrar essa própria fala dele, é bem curtinho, eu quero colocar aqui foi o testemunho dele logo que começou a audiência. Ele tem legendas aqui em inglês, mas eu vou logo depois traduzir para o português, então vamos lá, aqui vai. Although inflation has been moderating in recent months, the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go and is likely to be bumpy. As I mentioned, the latest economic data have come in stronger than expected, which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be higher than previously anticipated. If the totality of the data were to indicate that faster tightening is warranted, we'd be prepared to increase the pace of rate hikes. Restoring price stability will likely require that we maintain a restrictive stance of monetary policy for some time. Então aí a fala dele, e este é o testemunho que ele disse então, como ele mencionou que os últimos dados de economia vieram mais fortes do que esperado, o que sugere que o nível último de taxa de juros provavelmente será maior do que anteriormente antecipado, e que se a totalidade dos dados indicassem que um aperto maior era necessário, que eles estão preparados para aumentar o ritmo de altas de juros. E que restaurar a estabilidade de preços provavelmente vai requerer que eles mantenham uma postura restritiva de política monetária por algum tempo. E claro que tudo isso está fazendo o mercado todo reprecificar taxa de juros, o próprio Fed, e hoje as bolsas mundiais estão levando uma ruim, a começar pelos Estados Unidos, aqui tanto o S&P 500, vamos colocar aqui year to date 2023, então o S&P 500 hoje chegou a cair mais de 1,5%, Nasdaq também caindo cerca de 1%, Dow Jones 1,65%, EWZ também caindo 1,5%, que é a bolsa brasileira em dólares, Ibov caindo 0,70%, e o dólar index está subindo 1,25%, a gente pode ver aqui neste candle diário, mostrando uma força da moeda americana que não se via há bastante tempo. Se mantiver esse ritmo de alta do dólar, vai ser a maior alta desde setembro do ano passado, quando o DXY, chegou no maior patamar dos últimos 20 anos. Então, essa notícia boa para a moeda americana, que se fortalece perante as demais moedas. Mas essa fala do Powell já leva o mercado todo a antecipar uma mudança no chamado dot plot. São as projeções dos membros do Comitê de Política Monetária do Fed, que a cada 2 reuniões atualizam as projeções, e a última, que foi divulgada no ano passado, tinha aqui 2023 como todos prevendo a taxa final para o ano em 5,25. Mas possivelmente a gente vai ver uma mudança e esses pontinhos todos subindo um pouquinho mais. E é o que o mercado já começa também a revisar e já colocar a taxa de juros terminal num patamar superior. Eu quero relembrar aqui um gráfico do Jim Bianco que ele trouxe no dia de ontem, antes da aparição do Powell no Senado, que mostrava a projeção da curva de juros americana no dia 2 de fevereiro, antes do relatório laboral, que veio muito forte, o mercado laboral restrito nos Estados Unidos, e depois a curva no dia 6 de março, então no dia de ontem. O que a gente pode ver é que realmente houve um grande deslocamento para cima, onde a taxa terminal seria em outubro ao redor de 5,50. Isso foi ontem, antes da aparição. Agora o mercado já está esperando outra coisa. Vejam só como mudou a projeção para a próxima reunião do Fed, que é no dia 21 de março, agora 21 e 22, onde a maior parte dos participantes estão esperando, analistas de mercado, uma elevação de 50 pontos base e não mais 25, como era até ontem. Basta ver aqui como está, um dia atrás, a maior parte do mercado apostava que era 70%, apenas 25 pontos base de elevação, e já inverteu agora, estão aguardando uma aceleração do ritmo. Não se esqueçam,
A reunião passada, o Fed aumentou apenas 25 pontos base e agora aceleraria o ritmo de elevação. E a gente pode ver por toda a curva de juros americana futura, aqui vemos então o euro-dólar para junho desse ano, que voltou a subir então agora em 5,75%. Da mesma forma, para 2024, junho do ano que vem, a taxa ficaria ainda próxima de 5% e depois de 2025 ao redor de 4%, e o restante da década ao redor de 4%. Então imaginem taxa básica americana por mais de um ano acima de 4%. Essa é a nova expectativa e por isso a gente vê hoje das taxas americanas, vejam só que o Treasury de um ano rendendo 5,21%, que é a máxima do último ano, atingida exatamente hoje. Mesma coisa com o Treasury de vencimento em 2 anos. Hoje chegou a atingir 5%, neste momento está levemente abaixo, mas 5%, que é um recorde. Vamos colocar aqui, os últimos 5 anos, ampliar ainda mais essa janela. É um patamar que não se via desde junho de 2007, e se a taxa de 2 anos ultrapassar 5,22%, vai ser o maior nível desde 2000. Então vejam o nível que chegou a taxa americana, que sem dúvida que praticamente ninguém imaginava esse aperto monetário com essa intensidade. Antes de falar por que isso é uma boa notícia e uma má notícia, especialmente para investidores, eu quero mostrar um pouco de um gráfico que eu já trouxe em vídeos passados sobre os prejuízos ou os lucros não realizados no balanço dos bancos. Esse é um gráfico que era publicado pelo Federal Reserve, eles acabaram descontinuando, mas o FDIC, que é o Federal Deposit Insurance Corporation, é a Corporação de Seguro de Depósitos Federais, similar ao FGC no Brasil, mas não exatamente porque lá é estatal, o FGC é privado. Mas enfim, essa instituição ainda está publicando com uma periodicidade trimestral a situação dos prejuízos ou ganhos não realizados no balanço dos bancos. E esse era um gráfico para mim, mostrava o tamanho do problema para os bancos se houvesse uma alta de juros, e eu dizia que era um dos motivos que impediria uma alta de juros do Fed. Errei a minha previsão, já vou explicar o porquê. Mas eu quero mostrar este gráfico porque ele é impressionante. Então aqui temos, desde 2008, as barras azuis são os títulos de valores imobiliários, renda fixa ou até mesmo ações ou hipotecas que estão no balanço dos bancos e que estão para serem segurados até o vencimento, held to maturity, serão entesourados até o vencimento. As barras que estão em dourado são os títulos que são carregados no balanço, mas que estão disponíveis para venda. Então esses são, em tese, os títulos que são marcados a mercado. Aqueles que são entesourados até o vencimento não precisam ser marcados a mercado. Ainda assim, isso reflete o tamanho do problema. Olhando aqui então o prejuízo não realizado, vejam que lá em 2008-2009 chegou no máximo de quase 75 bilhões de dólares de prejuízo não realizado. Depois, em 2018, quando houve aquela leve alta de juros, que chegou até 2,5%, a taxa básica americana, foi já para o mesmo patamar de 75 bilhões de prejuízo não realizado. Aí veio a pandemia, aquela queda de juros para zero, e houve o oposto, um ganho não realizado de mais de 100 bilhões de dólares. Mas agora, depois de 2022 e esse aperto inédito na taxa básica americana, vejam só, no terceiro trimestre, o total chegou a quase 675 bilhões de dólares, mais de meio trilhão o prejuízo potencial que não realizaram os bancos. E no último trimestre teve uma leve redução, mas possivelmente agora, com a alta de juros no início deste ano, teremos um aumento nesse montante. Por que isso não se tornou mais um problema para o Fed e não foi o empecilho para a elevação de juros? Porque, ironicamente, foi todas aquelas rodadas de quantitative easing, afrouxamento monetário, onde o Fed comprou trilhões de dólares em ativos dos bancos depois do estouro da pandemia 2020 e 2021, que acabou inundando o sistema bancário com reservas, que é o melhor tipo de ativo que um banco pode deter. E isso significa que eles estão com uma relativa
tranquilidade, numa situação bem confortável de liquidez e de solvência também pela montanha de reservas bancárias que os bancos acumularam nesses últimos anos. Mas claro que é um gráfico que traz preocupação para o Fed, ele precisa monitorar, mas enfim, está aí. E agora para a gente terminar então, por que eu digo que isso tudo é uma boa notícia e uma má notícia? É uma boa notícia porque finalmente a TINA morreu. Quem se lembra do acrônimo TINA, There is no alternative, não há alternativa. Isso significava que na última década, nos últimos 12, 13 anos, os investidores precisavam correr o risco da renda variável, comprar ações de empresas, porque as taxas estavam em zero, na maior parte do planeta, no Fed inclusive, sendo que na Europa até estavam negativas. Então, não tinha outra opção, tinha que correr risco, comprar ação, porque renda fixa era perda fixa com certeza. Mas agora com as taxas em patamares de 5%, até mais de 5%, temos alternativa. Isso significa que o dinheiro não é mais lixo. Como dizia o investidor americano Ray Dalio, cash is trash. Agora também não é mais verdade. Cash is no longer trash. Então é possível deixar o dinheiro estacionado, mesmo em títulos que vencem em prazos mais curtos, porque estão rendendo, pelo menos em dólares, ao redor de 5%. A má notícia disso tudo é que possivelmente o Fed acabe errando na dose, apertando demais os juros, como o Banco Central brasileiro já o fez, só que no caso o Fed, ele é o Banco Central do planeta, porque ele é o dono do dólar. Isso também significa que possivelmente teremos uma recessão mais cedo do que poderia ocorrer, porque esse é o grande risco agora que o Fed está disposto a correr, onde ele sempre diz que simplesmente baixar a guarda agora, antes de terminar o trabalho de debelar a inflação, pode ser contraproducente e muito arriscado. Então, se uma recessão é necessária, se um aumento do desemprego é o que precisa para debelar a inflação, infelizmente, esse é o remédio amargo. Essas são as palavras do Fed, que foram reiteradas hoje, portanto, não duvidem do Fed aumentar juros, e taxa de 6% já não parece tão inimaginável assim. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, considerem se inscrever no canal, ativando o sininho aqui embaixo para receber notificações, e compartilhem também, e voltamos no próximo. Valeu, obrigado. Muito bem, é isto. Vídeos e links colocarei no final do vídeo. Aliás, nos comentários, na descrição, enfim, vocês sabem, no lugar de sempre. Valeu!